Graça e paz, irmãos. Bom estar aqui com vocês. Pastor Giovanni, obrigado. Também quero agradecer em nome do seminário aí por vocês cuidar dessas pérolas e terem enviado eles lá para estar com a gente. Eu falei, a gente foge do seminarista, mas o seminarista vem atrás da gente, né? Não tem negócio mais doido do que esse. Mas é muito bom estar aqui e compartilhar um pouquinho, primeiramente, daquilo que Deus, pela sua misericórdia e graça, totalmente por causa disso, tem feito na minha vida especial, particular, com esse material. Então, eu combinei com o Senhor, lá em 2017, que deveria começar todas as palestras dizendo a mesma coisa. Então, eu falo a mesma coisa. Eu estou aqui por causa da graça do nosso Deus. Eu sou órfão, meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade, e só fui me perceber órfão depois de muito tempo, porque bondosamente os meus avós vieram morar conosco, né? Eu tinha 3 anos, meu irmão tinha 7 meses, então eles vieram morar, moravam 2 ruas abaixo da gente, eles vieram morar junto, e dali para frente a gente conviveu junto, né? Moramos, a nossa família ficou sendo essa, meus avós, minha mãe, eu e meu irmão. Mas muito tempo depois, eu já estava casado com a Dani, a gente já tinha a Rafaela, que hoje tem 18 anos, na época tinha 4 para 5 anos, e o Bernardo, que hoje está com 14, na época ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Foi somente em 2013 que eu me olhei no espelho como órfão, totalmente órfão. Que foi a primeira vez que esse material chegou na minha vida. Foi um convite de um amigo, Fernandão, que já conhecia o pastor Cassi, que é o fundador do movimento, e aí ele me convidou para ir lá para Curitiba, e foi um divisor de águas na minha história. Foi muito difícil, muito confrontador, em especial o capítulo 4, que a gente deve chegar nele amanhã à tarde, e foi uma paulada muito dura. E ali teve muitas coisas aconteceram, a Dani saiu com as crianças e se perdeu em Curitiba e acabou a bateria do celular e foi muito assim traumático, né? Muito desesperador, muita coisa esquisita aconteceu naqueles dias, mas uma das coisas que aconteceu foi que eu saí para orar, depois de confrontado por todo o material que eu tinha visto. E orei e falei, Deus, como pôde o Senhor permitir que uma pessoa com tantas feridas, como eu acabei de ver, pudesse se tornar um pastor, pudesse pastorear uma igreja, pudesse ter casado com uma pessoa maravilhosa, pudesse ter filhos e estar à frente da comunidade. E então o Senhor falou muito forte no meu coração de que Ele era suficiente e que eu deveria lutar para as minhas raízes ficar nele, porque ele tinha uma nova etapa de um ministério na minha vida. Bem, isso foi 2013, aí fiquei 13, 14, 15, 16, 17, só levando pessoas, homens, para os treinamentos que o pastor Cassi vinha uma vez por ano para o Brasil e dava o treinamento. Em 2017... nós fomos para o Panamá, a convite dele, e aí estava lá eu e a Dani, mais um treinamento, vários países representados, e no meio lá dessa turma toda, ele virou para o pessoal e falou, olha, por exemplo, o Klaus, eu assentado falei, nossa, gelei, falei, meu Deus do céu, o que ele vai falar? Então ele falou, quando eu vi o Klaus pela primeira vez, eu falei, puxa, esse rapaz pode fazer alguma coisa pelo país dele. Mas ele não acredita. E aí agora eu vou te dizer por que ele não acredita. E aí ele abriu lá uma série de slides e foi falando sobre várias situações causadas por orfandade. E essas situações, todas elas, me acompanham até agora. Todas elas. E isso tem sido constante, porque a orfandade não é uma questão que se resolve de repente e ela zera.
Não, é lutas diárias, todos os dias. Às vezes mais intensas, às vezes menos, inclinações a pecados e falhas, que a gente tenta justificar dizendo somos assim mesmo, inclinações a distanciamentos emocionais, que a gente diz, eu cresci assim, meu pai também era, minha avó também era, então a gente vai amarrando isso na história, vai acalentando o nosso coração, mas são reflexos de feridas paternas e maternas, as quais eu carrego várias. Então essa é uma pequena introdução, e eu sei que já é até constrangedora, né? Você fala, ai credo, eu achei que eu ia ser motivado, e o cara já começa desse jeito tão ruim, mas isso é um mecanismo para mim, porque quando eu voltei da palestra para o hotel, aí eu falei com a Dani, Dani, você acredita que o Cássio falou isso? Aí, Giovanni, eu acho que aquele não é assim, aí a Dani falou assim, aproveitando. E aí ela fez uma pergunta que eu falo, dessa pergunta foi fantástica, como várias outras que ela faz que eu não gosto, mas são boas. Eu disse para ela assim, eu tenho medo. Ela falou, por que você não se envolve com esse negócio mesmo? Aí eu falei, eu tenho medo. Aí ela falou, você não. Você fala aí para 1000 pessoas, você está nisso, você está naquilo, você faz aquilo outro. Eu não gosto de ficar em público, falar, você não tem medo. Falou, do que você tem medo? Eu falei, tenho medo de dar certo, porque vai dar certo. E aí as pessoas vão acreditar ou vão imaginar que tudo aquilo que eu estou falando, eu vivo plenamente aquilo é fácil para mim, eu já resolvi todas as pendências. E foi por causa dessa pergunta que eu, então, me movimentei a dar um espaço para mim mesmo, para me expor e falar, isso é uma luta e é constante. E aí ela falou, mas eu já acho o contrário, eu já acho que você deveria se envolver. Porque na minha cabeça, em todos os anos que eu ouvi o que nós vamos ouvir, eu pensei assim, como pode um órfão falar sobre paternidade? É meio lógico esse negócio, tinha que ser uma pessoa que teve pai, mãe, foi bem treinada, foi bem ajustada, esse cara está pronto, né? E aí ela me deu alguns conselhos, e eu tive a ideia de me envolver, e isso mudou o rumo do nosso ministério. Bem, o próximo slide aí, pode passar? Esse daí então é a nossa família, a Dani, a Rafa, 18 anos, e o Bernardo. Como gosto de dizer, uma família perfeita, né? Perfeitamente igual à sua, com um marido que tem 7.434 problemas e arruma esses problemas todos, e esposa com 2, 3 erros pequenos, meninos com dificuldades, todas aquelas que você já sabe, de obediência, disciplina, horários, a celular, tomar banho, fazer tarefa, tudo isso aí nós lutamos com todas as coisas que vocês lutam também, tá bom? Pode passar aí os próximos 3 slides, até o mapa, por favor. Um antes do mapa, mas aí depois a gente fala do material. Esse aí tá bom. Então nós estamos hoje, o Movimento Mundo Precisa de um Pai, hoje está em mais de 130 países, falando o mesmo material. O livro que nós temos, que está ali atrás, depois a gente vai falar dele amanhã, ele já está traduzido para 19 línguas, e mais ou menos em 90 países nós temos um facilitador, master, que pode dar todo o treinamento. Todo mundo pode dar todo o treinamento, mas alguém que está fazendo isso já em 90 países. E gosto de iniciar a nossa fala pensando no último versículo do Antigo Testamento, que é Malaquias 4:6. Malaquias 4:6 é esse texto aí. E ele é intrigante, porque ele termina a última palavra, pelo menos na nossa Bíblia, nessa sequência de livros que nós temos aqui, a última palavra é uma palavra horrível, maldição. Se a gente parar para pensar, o Antigo Testamento, que foi fruto de revelações como a criação, como Deus formou o seu povo, como Ele conduziu pelo deserto, como Ele livrou do cativeiro, tantos milagres, tantos textos lindos, poéticos, profecias, milagres incríveis. Quando vai terminar o Antigo Testamento, ele termina desse jeito, falando que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com
maldição. Então eu costumo dizer que a imagem que ajuda a gente a entender o texto é de alguém que está fora da casa e olha pela janela e vê a situação familiar. E ao notar a situação familiar, ele fala, esse negócio aí, se esse negócio aí der ruim, vai sobrar para a gente aqui fora. Porque se nós desalinharmos aí dentro, quando sair para a rua, aí que nós vamos desalinhar de fato. E é interessantíssimo que o texto fala, principalmente, sobre corações. E essa é a chave de tudo que nós vamos falar aqui nesses dias. Ter o coração próximo. Isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com a maneira como nós vivemos, o lugar, o tamanho da nossa casa, onde a gente estuda. Isso tem a ver com um compromisso efetivo de não permitir que o coração fique distante um do outro. Essa é a chave. Essa pessoa, ao olhar para dentro da casa, diz, se o coração do pai não se converter ao seu filho, isso vai ser um grande problema. E se a gente pensar na perspectiva de maldição, apenas como uma casa onde os princípios, valores de Deus não são preservados, não estão imbuídos, pensa em maldição nesse sentido, nós podemos ver que o mundo tem caminhado a passos largos para essa situação de maldição. O mundo inteiro tem sofrido com isso aqui. Então, o que nós falamos no Movimento Mundo Precisa de um Pai constantemente? E aqui você não publica essa tese antes de eu terminar minha monografia, tá? Porque é a monografia, é isso aqui. Então, nós temos duas realidades muito interessantes. Uma delas é Gênesis capítulo 2, e a outra é Apocalipse 21 e 22. Interessante, um dos detalhes interessantes, nós não vamos explorar esse, é que em Gênesis capítulo 2 a gente tem aqui a introdução de toda a criação, e já em 3 aqui aparece a árvore da vida. E a árvore da vida só aparece novamente lá no final da Bíblia. Ela vai preservada aqui, para o nosso cuidado e amor do Senhor, e ela se aparece aqui novamente. Mas Gênesis capítulo 2 é o que eu tenho chamado aí por aí de céu na terra. É uma maneira de olhar Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2 tinha um homem de verdade, uma mulher de verdade, com verdadeiro potencial de se multiplicar, de criar filhos, tudo isso aqui acontecendo na presença de Deus, e eles eram supridos pelo próprio Deus. 5 coisas em Gênesis capítulo 2. Homem de verdade, mulher de verdade, treinando seus filhos verdadeiramente, na presença de Deus, suprido por Deus. É interessantíssimo que quando a gente vai para Apocalipse 21 e 22, aqui todas as coisas restauradas por causa de Cristo, aqui todos na presença do Senhor, nós temos de novo então a mesma imagem de um homem de verdade, porque foi plenamente restaurado. Todas as minhas feridas e as suas feridas vão ter um fim. Isso é certo, está na Bíblia. Uma mulher de verdade, óbvio, plenamente as irmãs restauradas. Ambos tratados como filhos de Deus. Aonde eles estão? Não pode falar, assim, não pode, Giovanni, aqui? Eu falar, a pessoa responder, pode? Aonde eles estão? Na presença de Deus, e eles são supridos por Deus. Por exemplo, a árvore da vida aparece e as suas folhas são cura para as nações. Então, é a mesma imagem de uma forma ampliada. Então, isso daqui é o que eu tenho chamado, eu sei que é bobo o nome, céu no céu, porque é a imagem que a gente vê desse céu magnífico após redenção plena. Bem, nem eu e nem você vivemos mais em Gênesis capítulo 2, e a gente não vive também ainda em Apocalipse 21, 22. Nós vivemos aonde, normalmente? No meio. E no meio tem uma casa, não é? Então, a ideia do Movimento Mundo Precisa de um Pai é trazer o céu para casa. E essa perspectiva é o que vai nortear até domingo de manhã. Bem, você já pegou a ideia básica. O que precisa
primeiramente, só olhando esses dois cenários aqui, para que isso aqui comece a acontecer ou fazer sentido. Não começa pelo 3, começa por um homem de verdade, e depois, mulher de verdade, está aquecendo, até domingo, né? Treinando os seus filhos, aonde? Vai. Presença de Deus e supridos por Deus. Então essa é uma realidade que a gente tem que lutar dentro de casa. Então é uma realidade minha. E como eu sou falho nessa parte de ser um homem de verdade. Eu não fui treinado para ser homem, talvez é o seu caso também. Eu não fui treinado para ser homem. Ninguém chegou para mim e falou assim, a partir de hoje você é um homem. Não. Isso aconteceu em 2013, no momento de oração, que o Cássio fez a pergunta, quantos de vocês aqui nunca ouviram, a partir de hoje você é um homem? Eu falei, eu nunca ouvi esse negócio. Porque a gente, como diz minha avó, você vai fundo, não é? E aí foi, não é? Mas não tem uma pausa para dizer, agora é o seguinte, agora o negócio aqui é diferente. Obrigado, aí é bom, aí você vai dar um tchan, né? Legal. Então, voltando aqui, essa é a perspectiva que nós vamos ter até domingo, de lutar por isso. Essa é a minha luta. E isso me chateia demais quando eu falho, não só na perspectiva de eu errar, de cometer um pecado, um deslize, não, isso também é ruim, mas também eu coloco um acréscimo de eu preciso lutar para ser um homem de verdade. A Dani luta nessa perspectiva dela, as crianças lutam, nós como pais lutamos para treiná-los, e isso vai constantemente perseguir, nos ajudar a perseguir esse alvo. Então você já está entendendo, basicamente, que o mundo precisa de um pai, não comunica bem, não é? Porque parece que é só para homem que tem filho, e já não é verdade? Porque é um conceito muito, muito mais amplo. A realidade de Malaquias 4:6, ela se repete depois em Lucas 1:17. Quando aparece Lucas escrevendo o Evangelho de Lucas, ele vai registrar o início das coisas, a semelhança de outro evangelista, ele começa falando de João Batista, ao precursor do caminho, aquele que vai preparar o caminho. E quando ele vai mostrar qual é a perspectiva de João Batista, o seu mandato, o que ele ia fazer, além de preparar o caminho, ou à medida que prepara o caminho, está lá na tela. Ele começa dizendo que, primeiramente, o coração dos pais precisam ser convertidos aos seus filhos. Então, na minha mente criativa, quando o povo de Israel escuta ou lê isso, ele já lembra de Malaquias, porque é o outro profeta que falava sobre conversão de coração. E é sempre na perspectiva do pai se converter ao filho, não do filho ao pai. Na educação que talvez nós recebemos, o filho precisa se converter ao pai. Tudo que você precisa fazer para ser um bom filho é fazer o que eu mando. Então há uma exigência daqui para lá, para que aquele coração se converta para cá. Mas o texto bíblico fala isso? Não primeiramente. Lá em Malaquias, é via de mão dupla. Vai e vem. Aqui, mão única. O pai precisa ter esse processo de se converter. Porque isso, grava isso, tem vários conceitos aqui que é o mesmo princípio. É o mesmo conceito do pai celestial se convertendo aos seus filhos ainda pecadores. O ato de enviar a Jesus é essa dobrar do Senhor dizendo, vamos lá resgatar os nossos filhos. Não tinha nada que nós podíamos fazer. A lei judaica, os mandamentos, os fariseus com negócio na testa, enrolado no braço, orando certinho, isso não era suficiente, ele precisou fazer algo, o coração dele precisou se inclinar à sua criação. Esse é o mesmo princípio ali. Quando os corações estão próximos, nós temos uma realidade diferente dentro de casa, e nós sabemos disso.
Às vezes uma pequena discussão ou um grande problema pode distanciar os corações, mesmo ficando a 1 palmo de distância, um do outro. Mas nós sabemos que quando o coração está convertido, você pode estar a milhas de distância, mas o coração permanece perto. Não é interessante isso? Você viaja e está pertinho. Ou um amigo, isso pode acontecer com amigos também, não é? Você não tem um amigo que quando ele aparece, de repente parece que ele estava ontem ali? Você começa a conversa com ele, parece que do momento que você parou, não sabe lá Deus quando, 2 anos atrás, você parou a conversa, ele aparece, você começa do mesmo lugar, porque o coração parece que está perto. Esse é o desafio aqui. Quando isso acontece, a segunda etapa do versículo ali vai se cumprindo. O rebelde se converte à sabedoria do justo. Lembra que conversão aqui, nesse mundo do Novo Testamento, não é levantar a mão e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. A conversão aqui é da sabedoria. Então eu tenho uma vida toda bagunçada, e eu olho a vida do justo e falo, poxa, esses caras são diferentes. Vou imitar o que eles estão fazendo, porque pode passar. Não avisei, né? A gente já está nesse. O desobediente é desobediente, mas não é burro. Ele olha aquilo ali e fala, aquela casa ali tem alguma coisa diferente. Então ele pergunta para a gente, como é que você trata a sua esposa, como é que você trata seu marido, como é que você trata seus filhos? Eu estou vendo aí, eu vou fazer isso aí em casa também e tal. Aí ele começa a se converter à sabedoria, a imitar aquilo que a casa do justo está fazendo. E então, ele vai perceber que tem alguma coisa que falta verdadeiramente na vida dele. E então nós apresentamos a Cristo, que muda todas as coisas. Aprendi lá 10 princípios para fazer isso. Aí você aplica os 10 e o céu está na sua casa. Não. Nós precisamos verdadeiramente que Cristo, Ele promova no nosso coração, no coração do nosso cônjuge e no coração dos nossos filhos, uma verdadeira mudança. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Então você vai comprar o livro, vai dar de presente para o cara lá que trabalha com você. Isso acontece todo fim de semana. O cara vai ler o livro e fala, cara, 10 de manhã, nossa, isso aqui é muito bom, não sei o que, tá. Ó, já comecei a aplicar lá, fiz isso com meu filho, ó, está dando muito certo. Uma hora ele vai bater no muro, certeza. Esteja preparado, que ele vai bater, vai voltar em você e fala assim, poxa, não sei, a coisa não está dando certo. Aí você faz o que com ele? Apresenta o Cristo, fala assim, é porque você não tem a chave. O sangue do Cordeiro é a chave para trazer o céu para a nossa casa. Porque só Ele pode promover o céu. Por isso que por onde Ele passou, era céu naquele lugar. Os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos, a realidade mudava. O mar acalmava, o vento parava, o morto ressuscitava. Porque é Ele que faz essas coisas operarem em nós e pela sua misericórdia através de nós. Então a nossa perspectiva é lutar por isso aqui. Por ir se distanciando do que Malaquias 4:6 propôs. E então será a última parte aí, um povo preparado para o Senhor. Essa é a ideia. Então o coração dos pais se converte aos filhos, nós criamos um outro clima dentro de casa, abrimos a nossa casa para o iníquo, desobediente, para parente, fofoqueiro. Você vai ver como é importante ter fofoqueiro por perto, mas você só vai entender domingo de manhã. Tá? Até aí você vai ter que... Eu vou falando um monte de coisa aqui depois, Jonathan, porque aí a pessoa volta amanhã. Entendeu? Amanhã eu vou falar isso, aí ela fala, eu fiquei curioso, aí ela vem, aí, no final, domingo à noite, pronto. Mas eu pago todas as coisas que eu prometo, tá? Então, quando nós abrimos a nossa casa, o desobediente olha aqui, nós estamos sendo luz nesse processo. E então o povo preparado para o Senhor, por causa da ação de Cristo, vai sendo formado. Para isso, pode passar no slide aí, por favor. A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada, diz Edmund Bucker. Essa é uma realidade. Então, enquanto a gente sabe os princípios, sabe os conceitos, sabe algumas ideias, mas a gente mantém os nossos braços cruzados, o mundo continua chorando pelas mesmas coisas.
A nossa casa continua chorando pelas mesmas coisas. E está aí na tela. 4 áreas que o mundo inteiro reclama. Todos os países estão reclamando da destruição dos relacionamentos familiares. Não é só um problema de Brasil, é o mundo inteiro. Educação em declínio, no mundo inteiro. Corrupção em alta, mundo inteiro. E quebras de valores morais, a banalização daquilo que é básico de moralidade. Mas quando a gente olha essas questões aqui que estão... Pode passar o próximo, por favor. Quando a gente olha essas questões aí que o mundo inteiro está chorando, a gente imagina o seguinte: mas isso daí é porque o país é pobre, isso daí é porque as pessoas são violentas, é isso, é aquilo. Mas quando nós vamos fazer um extrato de tudo isso, nós descobrimos que no centro dessas coisas está uma figura masculina, paterna, disfuncional. E esse é o maior fato gerador do epicentro do problema, que se chama orfandade. Nós vamos ver várias vezes esse desenho aqui, que não é um dente, Jonathan, que a Rebeca arrancou. Parece, mas não é. Tudo que está fora da água de um iceberg é aquilo que todo mundo consegue enxergar. As pessoas enxergam a violência, o uso de droga, elas enxergam as mazelas sociais, homicídio, feminicídio, tudo isso todo mundo enxerga o que está aqui fora. Porém, todos nós sabemos, o iceberg às vezes é o dobro, o triplo do tamanho da pequena parte que está fora da água, debaixo da água. Então a grande questão minha, sua e da sociedade não é só lutar para que isso daqui diminua, mas para aquilo que está dentro dos corações se resolva. Porque a violência parte daqui, diz a palavra, a cobiça parte daqui, do coração. E nós que somos evangélicos, nós sabemos que na pontinha desse caos social está o pecado. O pecado faz esse equilíbrio do mal. É o pecado o fato gerador. E o que é interessantíssimo é que Cristo ele não veio para resolver os problemas sociais. Ele veio para perdoar pecados. Para desequilibrar a estrutura que causa o mal. Então aí dá para entender textos como o início de Marcos, que Jesus está curando um monte de gente, aí ele se retira para orar, e quando ele volta da oração, ele fala, vamos para outros lugares, e fica uma penca de gente sem curar, porque era aquilo que eles conseguiam enxergar. Mas ele diz, me convém ir para outras cidades e pregar ali também as boas novas, que muda aqui, que destrói aqui e que depois resolve aqui. Então o grande lance nosso é olhar essas coisas, como que o pecado toma conta, como que as feridas paternas e maternas que nós carregamos sem resolver, elas vão amparando os nossos problemas que todo mundo vê. Então é aqui dentro que precisa dessa resolução. Pode passar o próximo? Stephen Baskerville diz o seguinte: praticamente todas as grandes patologias têm sido associadas à orfandade. Crimes violentos, abuso de droga e álcool, gravidez nas adolescentes, suicídio, tudo isso se relaciona melhor com orfandade do que com qualquer outro fator. O que ele está dizendo? Que se você pegar 10 homens que estão, por exemplo, encarcerados hoje, 10, e fizer o mesmo teste com eles, 50 perguntas, você vai encontrar nível social diferente, nível educacional diferente, oportunidade de trabalho diferente, profissão diferente, você vai encontrar vários fatores diferentes. Mas quando você perguntar para ele como foi a sua relação com seu pai, ele vai responder ruim, péssima ou eu não tive. A maioria vai fazer isso.
Então, as pesquisas que nós temos têm mostrado claramente isso. Pode passar aí o próximo. Que a família disfuncional, tendo no epicentro da família, no olho do furacão, o problema da orfandade tem sido o maior problema social que a gente tem. E isso é uma grande realidade. Dá uma olhada nesse impacto social da ausência paterna aí. Isso. Homens cometem 90% dos crimes graves, 100% dos estupros, ou 99,999%, 95% dos assaltos, 91% dos crimes contra a família e 94% dos motoristas alcoolizados são homens. Então, nós que tínhamos um legado dado pelo Senhor, nós estamos cometendo as atrocidades. Então, nós estamos bagunçando esse negócio aqui. E por causa, não só de homem, obviamente, porque mulher também faz coisa errada, amém? Amém. A vida é como um barco que nós vamos navegando nesse marzão aqui, e ele segue até chegar aonde? No iceberg, e aí? A vida está naufragando para muita gente. Muita gente. E a realidade desse naufrágio tem alguns itens aí na tela. Pode passar. 63% dos suicídios vem de um lar sem pai. 80% dos estupradores estão saindo aí de um lar sem pai. 70% dos jovens numa casa de recuperação. No Brasil, tem dado 99,9% dos casos que estão numa casa de recuperação com sérios problemas paternos. Quase todos os seminários que a gente vai, ou tem um ex-aluno, ou até alguma casa de recuperação sabe, manda os caras lá, é isso aí. Missão Vida já mandou vários nos seminários, batendo 100%. Sérios problemas de orfandade lá. E 32% das crianças no mundo não vivem com seus pais biológicos. Seja por abandono, seja por situação de miséria, ou seja por situação de alguma calamidade, que muitas estão envolvidas nisso daí. Quando a criança está sem o pai, 2 vezes mais problemas emocionais e comportamentais aparecem. Eles terminam o ensino médio, a faculdade com notas menores, apresentam um pior desempenho em testes padronizados, só de postzinho, e tem maior probabilidade de usar drogas. Esta realidade tem batido na porta de milhares de pessoas. De alguma forma, isso aqui pode ter tocado você, ou ter a ver com você diretamente, mas se não tem a ver com alguém muito próximo de você. Pode passar 2 até a bandeirinha do Brasil aí. No Brasil, a gente já tem feito pesquisas desde 2018, e aí fiz um levantamento básico aqui, muito interessante. Em 97... Peraí. É o anterior, por favor. Esse. Em 97, o governo do estado de São Paulo lança um programa de computador para você colocar o seu nome, colocar o que você sabe sobre o seu pai, para que o computador tente encontrar o seu pai na lista de pessoas naturais brasileiras. Então, se um governo pensa num negócio desse, é porque ele sabe que isso gera muitos problemas. E não é só problemas de herança, tem vários outros problemas atrelados a isso aí. Em 2010, o IBGE fez um levantamento e tinha no Brasil 5,5 milhões de certidões de nascimento sem o nome do pai. E foi um levantamento que eles fizeram em 2010. Em 2015, registraram 28 milhões de famílias monoparentais. Famílias que os filhos são cuidados, em 97% dos casos, só pela sua mãe, 2,5% por parentes próximos ou abrigo, e menos de 0,5% com o pai, com a figura masculina. Em 2016, quase 50% das crianças que estavam envolvidas num lar que se divorciavam, elas eram menor de idade. Então,
elas vão viver essa realidade do divórcio por um longo período da sua formação. E em 2020, o governo lança lá um programa que ajuda as famílias, dá uma bolsa financeira para as famílias e tem um valor maior para aquelas famílias onde a mãe cuida sozinha dos seus filhos. Esse dado aqui, nem o cara que me ajuda lá do IBGE do Rio Grande do Sul conseguiu dar um número exato. Mas nós estamos arriscando que chega perto de 60 milhões de lares que recebem um auxílio maior porque estão cuidando sozinhos dos seus filhos. E em 2022, de janeiro a setembro, quando fechou dezembro, passou de 100 mil certidões de nascimentos em um ano, lavradas sem o nome do pai. Então esse aqui é um mapa do mundo, a gente olhou o mundo geral, e aí estamos descendo para o Brasil, depois nós vamos olhar dentro da nossa casa e depois olhar dentro do nosso coração. É essa sequência que a gente vai aplicar esses dias. Quando nós falamos de orfandade, nós estamos falando sobre a ausência de treinamento. Isso é importante ficar claro. Porque a gente imagina orfandade somente aquela criança que está lá no instituto, aquele menino lá é um órfão. Mas dentro do que você vai ver aqui, orfandade é gerada quando você não é treinado para a vida adulta. Então, a lógica que a gente aplica no processo é olhar esses 3 círculos que estão aí na tela. Esses 3 círculos que estão aí são os que dão base a toda a geração de orfandade que nós temos. O primeiro modelo que gera orfandade está aqui, não dá para ler direito, mas é morte ou doença grave, divórcio ou abandono, ou negligência ou inatividade. Deixa eu dizer para você o que é importante. Todos nós aqui, de alguma forma, fomos educados, criados pelos nossos pais, e muitos pensaram em 2 extremos de educação. Fomos criados e a maneira como nós fomos criados impactou a nossa formação, então a gente vai criar o nosso filho, talvez desequilibrado, de alguma desses 2 extremos aqui. O primeiro modelo de educação de filhos é dar ao filho tudo o que eu não tive. Esse é um pêndulo. Talvez você já ouviu isso. Eu vou dar para os meus filhos tudo que eu nunca tive. E isso vai dar certo. Porque a situação que ele viveu dentro de casa, talvez foi uma situação de escassez. Então o coração dele não era perto dos pais, e ele achou que isso era por causa de uma necessidade, muitas vezes, de bens. A gente nunca se deu bem, eu pedia para o meu pai, você poderia comprar um tênis? Meu filho, o que é isso? Não tem tênis aqui não. Ouvia um amiguinho usar um chinelo melhor, tinha uma bola, e vai criando essa imagem de necessidade. E então agora ele cresce, ganha um pouco mais de dinheiro, e ele fala, eu não vou fazer igual meu pai, eu vou dar tudo o que eu nunca tive. Qual é o alvo dessa educação? Vamos pensar que essa pessoa é extremamente bem intencionada, então ela está querendo ganhar o coração dos seus filhos. Tudo que ele nunca teve, ele vai dar para os seus filhos, porque ele quer ter o coração perto. Ele leu Malaquias, leu Lucas, falou, já peguei o código. Não pegou o código, né, Jonas? Era uma piada essa parte, não deu certo. Então, ele falou, vou ganhar o coração do meu filho aqui, vou dar tudo que eu nunca tive. Então, num belo dia, ele chega em casa com uma caixa, um presente lindo, embrulhado. Ele chega, o menino fala, pai, o que é isso aí? Isso aqui é um presente para você. Isso aqui, meu pai, o que é isso aí? Calma, vamos sentar aqui na sala. Aí senta lá na sala, o menino rasga o papel, ele olha aquela caixa, isso o quê? Pai, o que é isso? Calma, meu filho, tem que tirar com calma. Aí abre aqui no cantinho, aí puxa assim, é uma caixa preta.
Aí ele puxa assim, sai um cabo. Nesse cabo tem tipo um controle, um negócio assim, um quadrado preto, com um pauzinho preto no meio, um botão vermelho. O que o menino ganhou? Um Atari. Pai, o que é isso aqui? Isso aqui é o melhor videogame já inventado nas galáxias. É mesmo, pai? Então vamos ligar. Ele ligou lá. Parece uma tela monocromática. E aí o pai pega um negócio, uma outra caixinha, faz assim, ó. Assopra, põe lá a fita, liga um botão, começa o jogo. Pá. Pá. Que joguinho que ele estava fazendo? Enduro. Todo o som do jogo é isso. O menino que tem lá no outro quarto o quê? Um PlayStation 5. Tridimensional, com óculos 12D, com a cadeira de gamer. Ele é levado para jogar o Atari, passa ali 5 minutos, ele fala o quê para o pai? Ah, pai, eu não quero não. Não gostei. O que o pai faz? Eu te dou tudo que eu nunca tive e você não valoriza. Você não sabe o que eu passei. Aí vem uma história triste de passar fome, associado a tudo isso. Uma outra cena interessante, que talvez você nunca viu, eu sei que do Atari você nunca imaginou uma coisa dessa, mas tem uma outra cena que você nunca viu também, é daquele menino, 12 anos, no aniversário dele. Ele traz os amigos para um apartamento, os meninos vão brincar dentro do quarto, ele olha aquela parede, tem aquele monte de carrinho, toda a coleção de Hot Wheels, 139 carrinhos na parede, assim arrumado, alinhado, enfileirado. Aí o pai chega no meio dos meninos e traz o quê? Os 140. Pá! O menino pega, abre com cuidado, mostra para os amigos, coloca naquele último quadradinho. Pá! Os meninos não é gente não. Menino não é gente, é doido. Qual que é algum doido ali no meio vai ter uma ideia brilhante. Qual ideia? Exatamente, vamos brincar com esses carrinhos. Aí os meninos pulam na cama, já cada um agarra o seu, e o filho fala, não! Esses carrinhos não são para brincar. É a nossa coleção. Aí um doido lá fala, nossa, quem? É minha e do meu pai. Para quem ele comprou o carrinho? E o Atari? Porque ele tem uma ferida. E se movimenta na vida adulta, movida por ferida. Para ganhar o coração. Aí você fala assim, já entendi. Não, olha a cerejinha do bolo agora. Ó. O filho desobedece. Ele diz o que para ele? Eu te dou tudo que eu nunca tive. E você me desobedece? Pergunta para ver se você vai passar na prova. O coração fica perto ou fica longe? Então não está funcionando. Dar ao filho que tudo que a gente nunca teve não está funcionando. Muito bem. Qual é o outro extremo da balança? Também é impossível. Dar ao filho tudo o que ele pede. Talvez cresceu numa família de negativas assim, o pai já entra falando, não. Nem fizemos pedido, não, mas se fizer, é não. Então não tem. Então veio nesse contexto de muita negativa. Aí ele cresce e fala assim, não. O japonês lá que instrui os filhos, eu li um livro dele e ele falou que não pode fazer isso.
Nós temos que deixar a criança aflorar, ela é uma tábua que vai rasa, que vai se formar, vai se tornar uma pessoa incrível, você não pode limitar, você tem que fazer tudo o que você pode. Aí, vem para Brasília, fica rico, e faz o quê? Tudo o que pede. Tudo. Pensando em ganhar o coração. E então o filho desobedece, e o pai diz o quê? Eu te dou tudo o que você pede. Ganhamos o coração? Não ganhamos o coração. Muito bem. Se a gente parar aqui, é remédio para dormir hoje, depressão total, não é? Porque fala assim, meu Deus, por que me desamparaste? O grande desafio, então, não é a gente reproduzir esses modelos. Daquilo que a gente não teve, daquilo que eles pedem, não está aqui o processo de ganhar o coração. O processo de ganhar o coração é um equilíbrio central aqui, de dar aos filhos tudo o que é necessário. Tudo o que é necessário. Agora a sua cabeça explode. Viu, Rebeca? Já explode lá na aula, agora vai explodir de fato. Tudo que é necessário para o coração estar perto, estava em Gênesis capítulo 2 e está em Apocalipse 21 e 22, que é o quê? Pegou? O pessoal é tímido, né, Giovanni? Nossa! Um homem de verdade, uma mulher de verdade, verdadeiramente treinando seus filhos na presença de Deus, suprido por Deus. Isso é o necessário. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bens, não tem a ver com trauma, tem a ver com a Bíblia. Então, quando nós lutamos para ser um homem de verdade na vida dos nossos filhos, treinando, uma mulher de verdade, treinando, não é acertando sempre, não é falhando, não é sempre o filho obedecendo, sempre o filho fazendo, não é a gente dando muitas vezes o que a gente, de vez em quando faz isso, de vez em quando faz aquilo, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Mas é verdadeiramente lutando pela casa. Isso é o necessário. E aí você vai ter que vir amanhã. Amanhã não tem jeito. Por quê? Nós vamos olhar as fases da vida, 0 a 6 anos, 7 a 11 anos, 12 a 18 anos, e vamos ver que em cada uma dessas fases, fase de mãe, fase de pai, fase de colegas, o necessário precisa ser entregue. Porque é mais ou menos com 25 anos que as pessoas se casam. É uma média mundial. Isso quer dizer que nós temos 25 anos para treinar, para jogar, se morrer com 75, que ainda é novo, né? Nós temos 1/3 para jogar 2/3. Então treina 1/3, joga 2/3. Se aqui não ensinar a chutar com a perna esquerda, aqui não faz gol com a perna esquerda. Pegou? É mais ou menos assim que a gente vai ver. Então você vai ter que vir amanhã. Vai ter que vir amanhã, não vai ter jeito. Cancela lá o churrasco e vem amanhã, tá bom? Bom, tudo isso aqui, não é doido, tudo isso aqui é para dizer que aqueles 3 círculos ali geram orfandade. Então o pai que morre, que é o meu caso, ou que tem uma doença grave e ele não treina, ele não dá o necessário, feridas vão acontecer. Um pai que se divorcia ou abandona, ele não treina, não dá o necessário, feridas vão aparecer. Mas o terceiro modelo, ele não morreu, não foi embora, mas também gera feridas, porque ele é negligente. Ele está dentro de casa, mas ele não está lutando, número 1, para ser um homem de verdade, ou uma mulher de verdade, e ele não está inclinado com o seu coração ao seu filho, como diz Malaquias e Lucas 1,17. Então esses 3 modelos, esses 3 círculos,
Eles amparam tudo que se tem de orfandade no mundo. Não é doido isso? Porque não luta pelo necessário. Então, obviamente, o nosso desafio é sairmos dessas estatísticas e lutarmos para construir um caminho para trazer o céu para a nossa casa. Dá uma olhada aí as pesquisas da Folha de São Paulo 2015. 2 de cada 3 menores infratores não viviam com seu pai biológico ou não tiveram nenhum contato com ele. A National Center for Fathers diz que crianças de lar, está acompanhando? Aí, ó, o pessoal da mídia aí, vai indo comigo aí, tá? Vamos junto, estou no... mais 2 para frente. Crianças de lar sem pai são mais propensas, esse aí, a serem pobres, se envolverem no abuso de drogas e álcool, abandonarem a escola e sofrerem de problemas emocionais de saúde. Os meninos são mais propensos a envolver-se com crimes e as meninas a engravidar na adolescência. Pode pôr o próximo aí. Então, o que a gente vê é que aquilo que é o comportamento aparente, que o mundo inteiro se preocupa, é apenas uma parte do problema. As feridas por falta de treinamento e por não ter recebido o necessário se acumulam aqui embaixo e o pecado faz o equilíbrio do mal. Então, o desafio nosso é lutar para que as mazelas do mundo sumam, é fato. A gente tem que ter esse compromisso social de quebrando esses problemas aqui. Mas tem que olhar aqui dentro com muito mais carinho e atenção. Eu tive no Tribunal de Contas lá em Goiânia, dando uma palestra, que é a mesma coisa. Todo lugar, você pegar na internet, eu falo a mesma coisa de um monte de jeito diferente, só mudo os exemplos, alguns exemplos até. Então o Tribunal de Contas falou, você pode vir dar uma palestra aqui para a gente? Eu falo, tá bom, prazer. Aí manda currículo, documento, assina termo, é um monte, é um processo enorme. Estamos lá, eu e a Dani. Chegamos lá, juiz, desembargador, só tinha a nata aí do direito lá, 150 pessoas. Falei, santo de Israel. A palestra era o impacto da ausência paterna na formação do indivíduo. É a mesma coisa que vocês estão vendo aqui. Só mudei o primeiro slide. Bom, quando chegou nisso aqui, a cabeça dos caras ferveu. Porque eles entenderam que o Estado luta para resolver as coisas aqui. Mas ninguém nunca falou que é aqui dentro que está o negócio. Então, um exemplo que eu gosto de dar é, recentemente a gente viu uma situação terrível de um casal lá de namorado, ex-namorado, no elevador. Sabe qual é? Viu a cena? Tá. Então, aquilo ali é um absurdo. Não tem ninguém que é a favor de um homem bater numa mulher. Não existe isso. Só se a pessoa está com um problema. Não é? Em sã consciência não tem. Mas o que tem em 100% dos casos de feminicídio? 100%. Nenhum foge essa regra. Ele tem uma mulher sofrendo uma agressão e tem do outro lado um menino. Aí você fala, não, pastor, era homem já. Tinha 24, não, era menino. Por quê? Porque no processo de formação desse menino, ele deixou... pode deixar naquele lá. Obrigado. Ele deixou marcas profundas no seu coração. Então ele não foi treinado para ser um homem de verdade. Então cresce de altura, de músculo, de barba, tem cara de homem, jeito de homem, forma de homem, mas é menino, porque menino é que chuta, bate, dá birra quando é negado alguma coisa que ele quer. Não é isso? Então, se a gente pegar numa casa, menino 4 anos, ele, eu quero sorvete e tal, ele fazer isso, você fala assim, ei, menino, para com isso. O pai vem, trata com ele e fala, não, isso não é certo.
vai pedir desculpa para sua irmã, vai pedir desculpa para sua mãe. Nós homens não agredimos, nós controlamos e protegemos. Estamos falando aqui, ó. Aí falamos aqui, 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 e quando está aqui, espera-se que já entendeu. Então, esse é um pequeno exemplo de muitos outros que a gente vai dar aqui, que mostra que as coisas que aqui dentro não estão resolvidas, amparadas pelo pecado que faz o equilíbrio, elas estouram fora da água em situações que faz naufragar a vida de muita gente. Muito bem, pode passar aí o próximo. Esse é um gráfico que mostra que as famílias monoparentais, onde a mãe é a principal mão cuidadora, tem índices muito mais altos de pobrezas do que aquelas famílias onde nós temos pai e mãe envolvidos. A consequência, pode passar, da falta de um pai é muito grave. Pode pôr os dois próximos, por favor. Amanhã eu vou ligar esse aqui lá. Põe mais rápido. Pode passar. Mais um e mais um. Aí. A significativo uso de droga mais relacionados a famílias onde o pai é ausente. Problemas de comportamento, problemas emocionais onde o pai está ausente. Ou gravidez na adolescente quando o pai está ausente. Gosto de dizer o seguinte, todos esses dados aqui, ó, todos esses centros de pesquisas e vários outros que vão aparecer, eles fazem uma amostragem de 100 crianças, 200 crianças, 300 famílias, e eles vão apontando essas características. Isso não quer dizer que todas as crianças que usam drogas estão nessa situação, ou todas as meninas que engravidam estão nessa situação. Não é isso, mas isso está presente na maioria dos cenários que eles apontaram. Então a gente precisa reunir todos os esforços possíveis para reverter essa situação. Todos. O principal dele é o Evangelho de Jesus, mas nós podemos fazer a diferença. Eu sei o que acontece nessa hora aqui, porque eu vivo essa hora várias vezes, você está vivendo só hoje. A gente olha esse negócio e fala assim, esse negócio não tem saída. Isso aí é um poço sem fim. Isso aí já pegou já viu isso aí, já pegou em mim, já pegou em você, já pegou no outro, já pegou, eu lembrei do meu tio. Nossa, meu tio era desse jeito. Meu vô, meu Deus do céu, eu nunca pensei, meu vô é desse jeito. Então a gente começa a enxergar melhor o cenário. Eu costumo dizer que a orfandade é como uma parede branca tão colada na nossa cara que a gente nem enxerga que ela está lá. E o que acontece nessa primeira sessão nossa é que a gente dá uns 2 passos para trás e começa a ver o quadro todo. E você começa a ver que a orfandade está em todos os lugares. Ela está presente em todas as questões. Eu espero até domingo de manhã, pelo menos, depois da noite é sermão, mas até domingo de manhã, estragar o seu olho de um jeito que você nunca mais vai ver uma matéria no Instagram, vai ver uma matéria na televisão do mesmo jeito. Você vai ser estragado de um jeito, você não vai assistir filme mais do mesmo jeito. E eu sei que quando eu falo isso, agora no início, as pessoas falam assim, até parece que ele vai fazer isso. Então eu vou dar um exemplo para você ver como as coisas vão mudar dentro da sua cabeça. Quais super-heróis são órfãos? Fala aí, que você conhece. O Batman sempre aparece primeiro. Batman, Homem-Aranha, Superman, qual mais? Homem de Ferro. Vamos estar, como o público aqui tem poucos jovens e adolescentes, aí a gente para normalmente nesses aí. Mas quando tem a jovem adolescente, ou os caras meio virado doido nos animes, eles põem uns 15. Mas pega os principais que fizeram parte da nossa infância e até hoje são os principais. Batman. Jiraiya era órfão? Essa daí essa é muito antiga. Essa eu não sei.
Vamos dar um Google aí. Quem era o pai do Jiraya? Se não aparece, órfão também. Aí você pontuou. Mas, para mim, de todos esses super-heróis, então olha só, a orfandade, ela está escancarada diante de nós só nos super-heróis. Todos eles vivem a realidade de orfandade. Por quê? Dentro de cosmovisão cristã, a gente entende o seguinte, que a arte, seja ela secular ou seja ela cristã, ela reflete a criação, a queda, o anseio por esperança e a redenção. Isso está em toda a arte, seja pintura, seja filme, tudo isso aparece lá, que é o enredo bíblico. Tudo está lá. Então, quando um artista vai pensar num personagem, ele pensa a partir dele ou daquilo que ele enxerga na sociedade. Então, ele cria um jovem bonito, arrumado, legal, que um dia é picado por uma aranha. E ele ganha um superpoder. Mas o Homem-Aranha é o principal personagem da orfandade. Ele é super legal, ele é bonito, ele nunca fecha um compromisso efetivo com a menina. Tá certo que nos últimos aí andaram dando uns beijinhos e tal, né? Mas as histórias antigas não tinha. Quando as coisas não dão bem, ele sobe lá no mais alto ponto, arranca a máscara e fica se remoendo em melancolia, se lamentando da vida. Não tem um exemplo melhor de órfão. Quando dá certo, ele fica desconcertado com os elogios, não sabe lidar com a fama. Assiste o Homem-Aranha agora, depois do seminário aqui, você fala, nossa, estava na minha cara e eu nunca vi. Essa é uma grande realidade. O Superman quer ajudar todo mundo sem negar nada a ninguém. E ele acha que ele pode fazer isso, e nós sabemos que não consegue. É uma crise de orfandade. O Batman quer proteger o mundo inteiro dos homens maus que tiraram os seus pais. Já assistiu o filme do Coringa? Aquele Joker? Muito interessante. Todo mundo, se você olha assim de repente, fala, o filme do Coringa é sobre um cara com problema mental, que fica rindo na rua e tem até um cartãozinho, não ligue, eu tenho um distúrbio, tal. Não. É um filme sobre orfandade. Porque na cena mais trash do filme, no centro do filme, está o Coringa lá dentro de uma cela e falando para alguém. Tudo isso não teria acontecido com a minha vida se ele não tivesse deixado a mim e a minha mãe. Ele fala isso. Está na nossa cara. Está nos noticiários, estão reflexos na sociedade, em tudo quanto é lugar que a gente passa. Bom, quando a gente olha tudo isso, a gente fala, meu Deus, a vida não vai andar. E então, essa é a hora que a gente assiste um filme rapidinho. É aquele lá, tá bom? A gente assiste aí. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा गया मेन शो I hate this country. कुछ करो ना. मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा?
कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू, तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रहे, तू ही रहे, तू ही रहे तेरा मसीहा हो। Legal, né? Antes de mais nada, só avisar o pastor Giovanni, eu chamei um indiano numa conferência e falei, ouve essa música que eu estou passando nas igrejas. Só para falar assim, não estou invocando um demônio, uma entidade aí, e não estou sabendo, né? Ele aprovou, tá bom? Fica calmo, fica calmo. O que você mais gostou do vídeo? Fala aí, uma coisa assim, fala, puxa, isso aqui me chamou a atenção, fala aí. Hã? Coragem, os meninos se juntando. Hã? A iniciativa, união, o que mais? Pode ser coisas não tão boas, tá? É um filme todo. Os homens vindo, né, para ajudar, o que mais que você pode ver lá? E ninguém tomou atitude antes do menino, todo mundo lá dentro dos carros, conversando, né? O que mais que aparece lá? O exemplo arrasta, tem policial dormindo, né? Fala, pô, autoridade lá, o cara dormindo. É. Sim. A omissão do homem adulto. É. Eu acho que as mulheres estão com vergonha de dizer essa, então eu vou dizer, ok? Tem um carro lá que a mulher bate no cara, o cara, tá bom, vou lá. Aí ele sai na chuva e vai fazer alguma coisa. Mas a cena que é mais emblemática mesmo, assim, para mim, é aquele final. O final onde todo mundo parece que está indo, aí todo mundo olha assim e fala, meu, nós tiramos a árvore. Nós tiramos a árvore. Então a orfandade é como uma árvore caída no meio da estrada. A vida não anda para muita gente porque tem aquele negócio lá. Não sabe como lidar, não dá para contornar. Quem estava do outro lado já foi, e nós estamos aqui parados. E eu sei que Deus tem levantado milhares de pessoas para pôr a mão na árvore. Milhares de pessoas. E eu vim aqui em Brasília para convidar você a pôr a mão na árvore. Seja sobre a sua história, história dos seus filhos, história de alguém que você cuida, nós vamos falar como essas coisas se relacionam, seja história de pessoas que você vai cuidar, na igreja, fora da igreja, mas põe a mão na árvore. Eu também me sinto como que se você acha que é diferente, não é, eu me sinto aquele menino, acho que eu nem sou o primeiro. Eu sou o outro mais magrelinho, que tem um lá. Se você assistir o filme de novo, você fala, meu Deus, o Senhor o desamparou. Ele tem muito magrinho, só aquele outro lá. Sem muita iniciativa, eu estou lá. Mas, depois você vai entender essa idade, com 38 anos eu achei que eu poderia fazer uma mudança. E foi quando efetivamente eu pus a mão na árvore.
Então, se fez sentido para você até aqui o seminário, então, por favor, volta amanhã, traz mais gente. Está gravado, não está? Então aí você passa, você assiste isso aqui e vem amanhã. Porque a gente só deu uma fundamentação desse olhar macro de como a ferida está aparecendo, de como ela é grande, de como é importante a gente pensar sobre isso. E já deu a fundamentação da onde a gente tira das Escrituras a base. E você já entendeu que não é só sobre pai, mas é sobre ser, sobre buscar ser, sobre lutar para ser aquilo que Deus espera de nós. Então é para todos nós. E eu me uno a você nesse processo de tentar tirar essa árvore pesada da minha vida, da vida dos meus filhos, da vida das pessoas que me cercam, e a gente vai construir amanhã, etapa por etapa, base por base, essa parte em especial aqui. Pode passar o próximo slide, você vai lá no 27. Nós vamos olhando em especial as fases materna e paterna, de 0 a 6 anos, fase de mãe, de 7 a 12 anos, 11 anos, a fase de pai. Nós vamos olhar isso com um pouco mais de tempo, de atenção, e vamos ver como que essas coisas podem nos ajudar a dar aos nossos filhos o que é necessário. E você que não tem filhos, talvez tem netos, se você está aqui solteiro, fala assim, nossa, eu estou longe de estar nesse cenário aí, eu não sou nem casado, pode ter certeza que tem a ver com você. Porque você veio de uma história, recebeu aqui. Então, que bom que você está aqui. Eu costumo dizer que uma das cenas mais tristes que eu já vi em todo o seminário, e aí eu já vou também fechar e passar a palavra para o pastor Giovanni, foi em Xinguara, que nós fomos para um acampamento de homens, e aí era para eu dar o seminário para aqueles homens. Estávamos lá e andamos todos os dias. No último dia, o cara que estava dirigindo falou assim, alguém quer falar alguma coisa? Aí levantou um senhor, mais ou menos uns 70 anos. Aí ele virou para o filho dele, que estava lá também, falou assim, meu filho, por favor, não siga os meus passos, faça o que o pastor falou, porque isso aqui eu deveria ter ouvido há 50 anos atrás, mas chegou hoje. Virou para o neto dele, recém-casado, que estava lá, falou, meu neto, siga o seu pai, e o que o pastor falou, porque eu só não dou um tiro na minha cabeça hoje, porque eu vejo vocês aprendendo aquilo que eu deveria ter aprendido. Então o lance de pôr a mão na árvore, é porque tem gente que está há muitos anos empurrando, eles precisam ouvir. E tem uns cabecinhas, barriguinha verde, que está chegando agora, e a gente já vai ajudá-los no processo melhor. Então, bem-vindos ao Mundo Precisa de um Pai. Quero orar e passar para o pastor Giovanni. Pai querido, estou de pé e junto com os meus irmãos, somente pela graça do Senhor. É o Senhor quem nos sustenta, quem nos ajuda, quem cuida de cada uma das nossas enfermidades, quem perdoa os nossos pecados. E nós nos movimentamos pela Tua graça. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. E ministra ao nosso coração pelo Teu Santo Espírito. E guia-nos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.